Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje eu gostaria de perguntar para você: você sabe quais são os principais erros que você deve evitar cometer no DELF, no DALF, no TCF, para que a sua nota não venha tão baixa nas provas de produção, principalmente na prova de produção, né, que é quando você precisa de fato demonstrar que você domina o francês? Você saberia que erros você deve evitar? Vamos ver depois da vinheta. Maravilha, gente. Então, antes de começarmos o conteúdo, aquele recadinho básico, já deixa o seu like aí no vídeo, isso é muito importante para mim. Deixa o seu comentário, compartilhe este vídeo com quem você acredita que está precisando assistir e quer fazer um exame de proficiência de francês, mas não sabe por onde começar a estudar. Esse vídeo é para você e é para a pessoa também em quem você está pensando, tá bom? Então, deixe sua curtida, se inscreva no canal, comente, compartilhe, interaja com este vídeo, porque aí vai aumentar a importância do nosso canal, tá bom? Muito bem. E se você quer, de fato, investir um tempo na sua preparação para o DELF, para o DALF, para o TCF, de uma forma mais aprofundada, ter acesso, de fato, a conteúdos que vão fazer com que você seja aprovado nesses exames, convido você a conhecer a minha Communauté Française Sans Stress. Aqui abaixo do vídeo tem um link para você já clicar, já entrar lá no site e conhecer. Tem um videozinho de apresentação, eu falo direitinho como tudo funciona, né? Mas resumindo aqui, uma comunidade em que você vai ter cursos para o DELF, o DALF e o TCF e alguns bônus também. Mesmo que você esteja começando a estudar francês do zero, não tem problema, porque lá nós temos um acelerador, que eu chamei de acelerador A1, A2, são lições básicas de francês, para que você possa já começar a estudar francês da forma certa, né? E também um curso de pronúncia. E outro curso, um outro bônus, que é como você pode estudar francês de uma forma mais efetiva. Eu chamei de o estudo sans stress, tá bom? Então é isso, fica o meu convite. Clica aqui abaixo do vídeo, tá? E se quiser conversar comigo, meu WhatsApp também está aparecendo aqui na tela. Pode me contatar, não tem nenhum problema, eu vou te responder com o maior carinho, com o maior prazer, ok? Vou lá. Agora sim, vamos lá, vamos aos nossos slides. Então nós temos aqui, ó, principais erros que fazem os candidatos perder pontos no DELF, no DALF e no TCF, tá? Os primeiros erros são os erros gramaticais, né? Isso é bem óbvio, tá? Falhas de organização. A organização não é organização assim, né, dos seus materiais de estudo, não é isso, é a organização do texto, a organização da sua fala. É preciso que a sua fala e o seu texto tenham início, meio e fim. Tá? Se eles não tiverem uma organização, você vai se perder na fala, o seu interlocutor também vai se perder e vai acabar baixando os seus pontos porque ele não conseguiu entender direito o que você falou, não conseguiu entender direito a sua argumentação. Né? Então é importante que você tenha essa organização, tenha um esqueleto já pronto. E como a gente já viu aqui, é importante trabalhar com modelos nesse caso. Né? Você construir o seu próprio modelo de texto, tá? Para que você, ali naquele momento, já saiba exatamente como escrever, como começar, como apresentar os argumentos, como concluir o texto, né? Então, ter esse esqueleto vai ser essencial para que você possa desenvolver melhor a sua expressão, tá bom? Então, falhas de organização e a gente vai ver, então, como evitar esses erros, ok? Perfeito. Então, continuando a introdução, né? Muitos candidatos sabem o conteúdo, mas pedem pontos por causa de erros simples. Isso é o que dá mais raiva, né? Quando a gente estudou, a gente sabe falar, a gente conhece as regras, mas chega na hora e erra, né? Esse é um grande problema, isso dá uma raiva na gente, porque, poxa, eu sabia, por que eu errei? Né? Então, a gente vai tentar aqui suprimir essas pequenas falhas. Eu sempre digo, se você foca em fazer o básico bem feito, ou seja, foca em escrever ali de uma forma simples, sem erros, sua nota
tende a subir. Por mais que você não use estruturas complexas, né, estruturas assim que são esperadas de um nível B2, B1, mas se você escreve de forma simples, sem erros, você vai ter uma nota muito boa, tá? Não pode não ser uma nota excelente, né, mas vai ser uma nota muito boa e vai ser aprovado com certeza. Não foque em diminuir esse número de erros mais simples, tá bom? Então, pequenas falhas gramaticais ou de organização, falha de organização textual, podem reduzir bastante a sua nota, mesmo em boas respostas. Uns erros gramaticais mais comuns são erros de concordância, concordância de gênero e número. Isso é muito comum, né? Como o francês, ele muitas vezes não distingue na pronúncia o feminino do masculino, um plural do singular, isso acaba passando para a escrita, né? Então, na hora que a gente vai escrever, a gente acaba esquecendo de fazer a concordância, colocar aquele S que não se pronuncia, aquela letra E, que é a marca do feminino, que também não se pronuncia. Então, é importante estarmos atentos a isso, tá? Esse é um dos erros mais comuns, com certeza, do francês. Erros e tempos verbais, assim como em português, né? O francês tem seus tempos verbais ali bem complicados, né? Então é importante que a gente saiba conjugar os verbos de uma forma correta, para não errar na hora da prova. Então, deixei aqui alguns exemplos. Passer composé, o imparfait, o conditionnel, né? São exemplos de verbos que o imparfait e o conditionnel são muito próximos, inclusive, né? Você pode confundir um com o outro. E o uso também do passé composé e o imparfait muitas vezes gera dúvida, né? Então é importante ter tudo isso em mente ali, bem engatilhado, como utilizar esses tempos verbais direitinho, tá? Preposições. Preposições em todos os idiomas são um problema, tá? Porque elas são meio aleatórias, né? Existem algumas regrinhas que podem nos ajudar, mas em alguns casos faz parte da construção da expressão, da construção do verbo, do adjetivo, aquela determinada preposição. Não tem para onde escapar. A gente precisa memorizar, simplesmente, né? Traduções, falsos amigos, traduções literais, isso daqui é um erro também que pode acontecer, mas não é tão comum, mas a gente vai ver um pouquinho, né, esse erro, tá bom? Traduções literais, sim, né, a gente às vezes não sabe como é, de fato, uma expressão em francês e acaba traduzindo literalmente do português e não fica bom. Em francês não funciona, né, não dá certo, porque aquela tradução literal não faz sentido no francês, então isso pode acontecer bastante. Alguns exemplos aqui de erros gramaticais. De um lado errado, do outro correto, né? Então, il est allé à le marché. Acredite que esse é um erro extremamente comum, tá? Essa utilização do a e o le. Lembrando que isso não existe. Não existe à le em francês. O que existe é o o. Então, o correto seria dizer il est allé au marché. Tá? Si j'aurais le temps, je viendrai. Que tá tudo errado, né? Si j'aurais le temps, je viendrai. Tudo errado. Seria si j'avais le temps, je viendrais. Aqui no conditionnel, viendrai, conditionnel. Si j'avais, seria aqui o imparfait. Tá? E não como eu escrevi aqui, o conditionnel primeiro e o futur simple depois, né? Não tem nada a ver, tá bom? Muito bem. Continuando, falhas de organização textual, né? É importantíssimo que você tenha uma estrutura clara na hora que você está escrevendo, até mesmo na hora que você está falando. Você saiba organizar as suas falas. Antes de gravar esse vídeo aqui, por exemplo, eu me organizei, vou introduzir de tal forma, vou falar um pouquinho da comunidade, depois eu vou começar a apresentação, e a minha apresentação vai ser dessa forma, como está aqui nos slides, né? Organizei esses slides, então minha fala está organizada. Tá? Isso é algo que você deve fazer também, principalmente na prova, né? Na prova, mais do que nunca, tem que organizar bem o que você vai falar, como você vai falar, que argumentos você vai utilizar, que exemplos você vai usar para ilustrar a sua argumentação. Então, tudo isso é muito importante, tá? Não apenas na escrita, como está aqui, mas também na sua fala, ok? Então, como evitar esses erros? Então, revisar a gramática antes do exame, tá? Dar uma olhadazinha rápida na gramática, alguma coisa que você tenha mais dificuldade, né? Para na hora da prova não errar aquele tópico. Tá? Então, dê uma revisada na gramática antes da prova, planejar o texto, como eu falei, seja ele um texto escrito ou oral,
tá? Então faça um esqueleto rápido, né? Organizando por tópicos o que você quer escrever, o que você quer falar. Usar conectores conscientemente. Esse uso de conectivos ele é fundamental para o nível B1, B2, tá? Os avaliadores ficam muito atentos nessa utilização dos conectivos. E releia e corrija antes de entregar. Claro que você não vai fazer aquela bagunça, né? Mas se você de repente cometer um erro, escreveu um erro, né? Você vai fazer um tracinho, tá? Já vai escrever de lado, ao lado, né? Ou até mesmo por cima. Não é tão rígido assim, mas também você não vai deixar algo horroroso de ser lido, né? Com muitas rasuras, tá? Eu prezo tanto pela apresentação textual que eu lembro que na universidade muitas vezes eu escrevia errado, percebia que tinha escrito errado, mas não rasurava porque eu achava que ia ficar muito feio, né? Eu via, um errinho só, vai tirar, sei lá, 5 décimos, não tem nenhum problema, né? Mas eu fazia uma revisão, né? Via ali, se tivesse algum erro grave, claro que eu corrigiria, né? Mas quando eu via que era um erro muito pequenininho, que não ia me tirar muito ponto, eu prezava muito mais pela apresentação do texto do que pela correção, né? Mas é uma coisa minha, né? Os meus textos sempre são assim, muito, muito bonitinhos, muito bem escritos. Enfim, né? Tudo muito retinho, todo mundo ficava impressionado, né? Os meus colegas ficavam impressionados na faculdade. Nossa, mas um texto desse, né? Como é que você escreveu isso? Enfim, e assim eu escrevi também no DALF C2, né? Dessa mesma forma, com a mesma apresentação que eu gosto de fazer. Tá? Então, mas, claro, se for um erro muito grave, a gente tem que corrigir. Se estiver faltando um acento, o acento não vai modificar nada. Você não precisa rasurar para colocar um acento, né? Você vai e coloca o acento. Para tirar um acento, você faz uma pequena rasura, também não rasura muito, não deixa o seu texto feio, né? Então é isso. Então releia e corrija antes de entregar, tá? Muito importante para você evitar aqueles erros graves, né? Ou então aqueles pequenos erros. É só acrescentar um S ali de lado, acrescentar o E, erros de concordância que a gente falou, né? Que não vão afetar o seu texto, né? A apresentação textual. Ele vai continuar um texto bonito, bem apresentado, né? Mas correto, né? Só acrescentar ali um S, um E ou um acento, por exemplo. São os erros mais fáceis de corrigir, né? Muito bem. Então, o segredo é você transformar os erros em aprendizado. Eu sempre falo isso, não tenha medo dos erros. Os erros são seus amigos. Eles que vão te ajudar a evoluir, a crescer, a aprender de fato. É errando que você aprende, né? Então, treine com modelos de produção. Grave-se falando. Você vai se gravar falando, tá? Depois vai se corrigir. Você vai pedir feedback para mim, por exemplo, seu professor, né? E vai ajustando pouco a pouco ali. E cada erro vai virando uma oportunidade para você avançar, para você melhorar. Tá? Isso é muito importante. Você vai aprendendo cada vez mais, né? Nossa, por que eu errei aqui, né? Por que isso está errado? Como é que eu vou fazer da próxima vez para acertar? E com esses erros você vai evoluindo no idioma. Falando em evolução, falando em feedback, já deixo aqui o meu jabá da comunidade Français Sans Stress, com preparatórios para o DELF, para o DALF, para o TCF, desde o nível B1 até o nível C2, né? Inclusive, falei lá no início que nós temos prática para quem está começando agora, né? Então, nós temos um acelerador A1, A2, mesmo que você esteja começando francês. Eu preciso fazer o B1 daqui a 5 meses, mas não sei nada de francês. Entra na comunidade, vai te ajudar muito, tá? Porque lá você vai ter aula de francês básico também. Em seguida, você já passa para o preparatório do DELF B1, tá bom? Ou do TCF, para atingir o nível B1, ok? Então é isso. Então você vai ter uma prática guiada para os 3 exames de proficiência, o DELF, o DALF e o TCF, exercícios corrigidos, exercícios de escrita e de fala corrigidos, né? Eu trabalho muito com modelos de produção, então você vai ter acesso a modelos para exercício escrito, modelos para exercício de produção oral também. Vai ter muito áudio para você treinar, então você vai praticar muito a audição, vai aprender como criar áudios com inteligência artificial também, e vai ter o meu apoio constante para você melhorar a fluência, confiança. Estarei sempre ali para você quando você precisar no WhatsApp. Professor, eu tenho uma dúvida. Me manda dúvida.
professor, dá uma olhada aí nesse meu vídeo, vê se eu falei direitinho, vê se tem alguma dica que você possa me dar. Vou avaliar o seu vídeo, tá? Então, tudo isso vai ser feito dentro aqui da comunidade, né, Conceição Stress, tá bom? Nós temos aulas ao vivo, 2 aulas ao vivo, né? Uma aula ao vivo mensal, ou seja, você vai ter 12 aulas durante um ano, tá? 12 aulas ao vivo em grupo durante um ano, e vai ter também uma aula individual comigo para você praticar para a prova oral, certo? Tá, agora eu vou deixar aqui mais alguns erros, né? A gente viu erros de gramaticais, agora eu vou trazer erros de vocabulário. Quando a gente traduz literalmente as palavras em português, quando a gente utiliza falsos cognatos, quando a gente repete as palavras bem simples que a gente poderia escolher não repetir. Como, por exemplo, né, j'attends mon élève dans la salle de classe. Essa frase ela está correta gramaticalmente, né? Só que ela está errada no sentido de lexical. Por quê? Porque eu quis dizer, quando eu escrevi, quando eu falei essa frase, eu quis dizer que eu atendo o meu aluno na sala de aula. E eu utilizei o verbo attendre, que é um falso cognato. Né? Não é o verbo atender, mas sim esperar, certo? A frase, apesar da frase estar correta, né? J'attends mon élève dans la salle de classe, tá perfeita a frase, mas não era o que eu queria dizer. Eu acabei utilizando ali um falso cognato, escorreguei, né? No contexto, a frase não fez sentido. Tá? A frase sozinha por si está correta, mas no contexto ela não fez sentido. Né? Então, um outro exemplo de erro de vocabulário muito comum é a repetição das palavras. Né? C'est très bon, très bon, très bon. Enfim, em vez de falar que algo é excellent, c'est délicieux, c'est remarquable. Né? Então, posso utilizar palavras mais ricas para expressar a mesma coisa que eu quis expressar na repetição. Erros na expressão oral. Na produção oral, muitos candidatos falam de forma hesitante ou usam frases muito curtas. Realmente não é possível cometer esse erro. Assim. Você vai ser prejudicado na avaliação, né? Se você lançar só um. Ah, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de l'immigration en France, por exemplo? Sei lá, inventei aqui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant? Mas como assim, né? Aí, não, se tá interessante, não dá. Não dá para falar assim. É muito curto. Você vai quebrar ali o papo, né? E a gente quer que o papo ele saia naturalmente, ele seja algo fluido. E se tá interessante, não dá fluidez. Ele corta a conversa. Então a gente vai utilizar algo mais longo, mais completo. C'est fascinant, car cela montre la diversité culturelle en France. Ok? Ou então quando a gente começa a utilizar muitos vícios de linguagem. Je, aime, le sport, né? Aí não dá. Claro que às vezes a gente vai fazer isso. A gente pode utilizar um não é que não possa nunca mais utilizar um ou não possa nunca mais gaguejar, não possa nunca mais errar, não é isso. É que isso não deve se tornar um hábito na sua fala. Se você faz ali uma vez no início, uma vez no meio, uma vez no final, não tem nenhum problema. Mas se você faz várias vezes no início, várias vezes no meio, várias vezes no final, a sua comunicação será prejudicada. Né? Então, é importante a gente controlar bem esses vícios de linguagem. Em vez disso, a gente diria a seguinte frase: J'apprécie particulièrement le sport, surtout le football, parce qu'il favorise l'esprit d'équipe. Olha que frase bem mais linda do que je aime le sport. Não dá certo, ok? Voilà. E para finalizar os erros, erros na compreensão, que é quando a gente não lê as instruções com atenção, quando a gente ignora a palavra-chave nos áudios, nos textos, quando a gente responde de forma vaga, ou quando a gente foge do enunciado. Esses erros são terríveis, tá? São terríveis, porque vão acabar nos prejudicando muito, principalmente fugir do enunciado, praticamente zerar a sua questão, né? Então, bora lá. Alguns exemplos. Olha a pergunta. Quels sont les avantages mentionnés dans le texte? Aí a pessoa responde, ó, il y a des avantages. Não dá certo. Perguntou quais são as vantagens, não se existem ou não.
né? Então, você tem que dizer quais são as vantagens, não que existem vantagens, porque isso a gente já sabe. Então, le texte mentionne des avantages comme la réduction des coûts et l'amélioration de la santé. Tá? Voilà. Então, evitando esses erros que a gente viu aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu francês. E fica aqui o meu convite para você conhecer a nossa Communauté Français Sans Stress, porque lá você vai ter formações completas para o Delphi, DALF, TCF, aulas ao vivo, em grupo, aula individual comigo para praticar para a prova oral, modelos de respostas em PDF, MP3, explicadas em vídeo. Então, não vou deixar só modelos lá soltos, aleatórios. Não. Vai ter uma aula em vídeo explicando cada um dos modelos. Tá? E, obviamente, tira dúvidas diretamente comigo. Apoio no WhatsApp. Estarei sempre lá para te ajudar a melhorar o seu francês. D'accord? Merci. Deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Qualquer coisa, meu telefone está aqui embaixo. Dá um toque lá. Vamos conversar sobre a sua preparação para o Delphi, DALF ou TCF. Merci et à la prochaine.